Hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares, tá, e as suas resoluções. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a definição de uma equação linear. Então, o que é uma equação linear? É um conjunto de operações envolvendo algumas incógnitas, tá? Onde a gente vai ter constantes, que são esses elementos aqui multiplicando cada uma das incógnitas, x1, x2, xn, e um valor de coeficiente indeterminado b aqui, tá? Então, o que caracteriza uma equação ser linear? É quando o coeficiente dessas incógnitas é sempre 1. Tá? Então, a gente vai ter sempre a 1, a 2 e a n, e o b sendo constantes, coeficientes reais, sempre diferentes de, pode ser zero ou diferente de zero. Tá? Alguns exemplos aqui. Primeira equação é uma equação linear, né? Porque a gente tem operações envolvendo as incógnitas, mas o expoente delas é sempre 1 e não há o produto entre elas. A segunda também, tem x mais y mais z igual a 1, também uma equação linear nas incógnitas x, y, z, e o termo independente b aqui ele é 1. Já os outros dois exemplos aqui, 2x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 5, eles não são lineares, porque aqui eu tenho uma incógnita que tem expoente 2, né? O x1 está elevado ao quadrado, que não caracteriza, então, uma equação linear. Já a segunda, aqui eu tenho o produto z vezes w, que não caracteriza também uma equação linear, porque eu tenho produto entre duas das incógnitas, tá certo? Então, isso que são equações lineares. Como é que a gente consegue a solução de uma equação linear? Então, vamos ver na prática ali, resolvendo esse exemplo. Então, verifique se as triplas ordenadas abaixo são soluções da equação x mais 2y mais 4z igual a 1. x mais 2y mais 4z igual a 1. Quando a gente tem aqui três incógnitas, a solução para essa equação linear é o que a gente chama de uma tripla ordenada. Tá? Por que uma tripla ordenada? Porque a gente tem três variáveis e a gente precisa de três valores para cada, um valor para cada variável. Então, três valores, uma tripla. Se a gente tivesse n variáveis, a gente teria uma enupla ordenada. Certo? Enupla de n variáveis, certo? N variáveis. Então, uma enupla ordenada. Aí, como é que a gente vai ver se aquelas ternas ordenadas que ele nos deu, olha aqui, ó, as ternas ordenadas, menos 1, 3, menos 1, 0, menos 1, menos 4, menos 1, 1, 1, e 0, 0 e 1 quarto. Então, a gente já identifica na ordem, né? X, Y, Z. Então, cada uma das ordenadas também corresponde a X, Y, Z. Da mesma forma que a gente estava falando em equações, né? Então, vamos ver lá. A primeira ordenada, a primeira tripla ordenada é 1, menos 1, 3 e menos 1. Então, o que a gente tem que fazer? Esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y e esse aqui vai ser o valor de z. Tá? Como ela é ordenada, ela sempre vai seguir essa ordem, né? X, Y, Z, ou X1, X2, X3 e assim por diante. Tá? Então, se eu quero saber se ela é ou não uma solução para a minha equação, eu vou simplesmente substituir no lugar de x. Então, menos 1 mais 2 vezes 3 mais 4 vezes menos 1. Para que isso seja a solução, isso tem que ser igual a 1. Tá? Então, eu vou resolver aqui, ó, menos 1 mais 6 mais menos 4, isso no final tem que dar 1. Menos 1 menos 4, menos 5, mais 6, menos 5 mais 6, isso aqui é 1. Então, isso aqui também é 1, igual a 1, ok. Chegamos numa verdade aqui no final, quer dizer que essa tripla ordenada é a solução da minha equação linear. Tá? Vamos ver um exemplo B. No B, eu tenho 0, menos 4, menos 1. Para que essa tripla ordenada seja a solução, eu tenho que substituir na minha equação inicial aqui e verificar se ela satisfaz a igualdade. Então, beleza.
Eu vou substituir ali, vai ficar 0 mais 2 vezes menos 4, mais 4 vezes menos 1. E isso no final tem que dar 1. Então, resolvendo, o 0 não vai influenciar, aqui eu tenho menos 8, menos 4 igual a 1. Menos 8 menos 4, menos 12. Então, isso não é igual a 1, né? Isso aqui é diferente. Então, sendo diferente, isso aqui não é solução. Então, essa tripla não é solução da minha equação. Certo? Então, não satisfez a igualdade implica que ela não é uma solução. Vamos testar então a letra C. A letra C é 1, 1 e 1. Tá? Todos os elementos iguais a 1. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Vai ficar 1x, né, mais 2 vezes 1 do y, mais 4 vezes 1 do z. Isso tem que ser 1. Ó, aqui eu tenho 1 mais 2 mais 4 igual a 1. Logo, eu tenho 7 igual a 1, né? Que não é verdade, logo isso aqui também não é solução. Tá? Não é solução. Não satisfez a igualdade, não é solução da minha equação. Então, a única que até agora foi solução foi a letra A, né? Menos 1, 13, menos 1. Vamos ver a letra D agora, que é 0, 0 e 1 quarto. Substituindo na equação aqui, eu tenho 0 mais 2 vezes 0 mais 4 vezes 1 quarto. Certo? E isso tem que ser perfeito. Ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, 4 dividido por 4 é 1. Então, 1 igual a 1. Fechou, né? Então, essa aqui é a solução da minha equação linear. Certo? Então, como é que eu sei se uma tripla ordenada é a solução ou não? Quando ela satisfaz a igualdade. Né? Então, x mais 2y mais 4z tem que ser igual a 1. Então, eu vou substituir elementos aqui que satisfaçam essa igualdade. Então, a gente viu que dessas 4 que ele nos deu, 2 são soluções e outras 2 não são soluções. E agora a gente vai falar então sobre sistemas lineares, né? E vamos começar por sistema simples, 2 por 2. E aí a solução envolve que a tripla ou a dupla ordenada, ou par ordenada, ou a ênupla ordenada seja a solução das duas equações ao mesmo tempo. Então a gente vai começar com sistemas mais simples, que são 2 por 2, e aí depois a gente evolui para sistema N por N, e a gente vai ver dois métodos de resolução, que é escalonamento e regra de Cramer através do determinante. Primeiro exemplo aqui, letra A. Vamos lá resolver esse sisteminha. Muito bem. Para resolver um sistema 2 por 2, eu tenho duas maneiras. Primeiro, a adição. E depois, uma segunda maneira, substituição. Vamos fazer esse primeiro aqui pelas duas maneiras. Vamos utilizar primeiro a adição. Qual é o princípio, então, para mim resolver o sistema por adição? Vou pegar aqui e copiar de novo o sistema. Então, vai ficar x mais 2y igual a 1 e 3x menos 2y igual a 11. Eu tenho que olhar para as minhas duas equações e verificar se alguma delas tem um elemento oposto, ou seja, ó, eu tenho um x e um menos x aqui, ou eu tenho um mais 2y e um menos 2y. Nesse caso aqui, eu tenho um y positivo e um y negativo. Ou seja, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter cancelado uma das variáveis. Então, aqui o objetivo principal é cancelar uma das variáveis. Então, o que eu tenho que fazer aqui é tentar cancelar uma delas, por isso que eu vou somar. Então, eu vou ficar com 4x e aqui cancelei o y igual a 12. Então, 4x vai ser igual a 12, x vai ser 12 dividido por 4, implica então x igual a 3. Bem, obtive o valor de x, agora eu escolho uma das duas para substituir esse valor. Vamos pegar a primeira.
Então, x mais 2y igual a 1. Substituo aqui no lugar do x. Então, 3 mais 2y igual a 1. Então, passo esse cara para o outro lado. 2y igual a 1 menos 3. 2y igual a menos 2. Então, y igual a menos 2 sobre 2. Y, então, é menos 1. Então, cheguei, ó, x igual a 3 e y menos 1. Quer dizer que a solução para o meu problema, para o meu sistema linear 2 por 2, é o meu par ordenado 3i menos 1. Nesse caso, a gente só tem uma única solução, tá? Não tem mais nenhuma solução possível para esse sistema. A gente encontrou um valor específico para x e um valor específico para y, tá? Então, nesse caso, a única solução do nosso sistema é a par ordenado 13 menos 1. Vamos fazer agora pelo segundo método, que é o método da substituição. Pelo próprio nome, né, substituição, o que a gente vai fazer é substituir uma variável na outra. Ou seja, vamos isolar aqui o x na primeira equação. Eu vou pegar o x, passo que não tem x para o outro lado, então vai ficar 1 menos 2y. Isolado o x na primeira equação, eu vou substituir na segunda, certo? Eu vou substituir aqui na segunda equação. Beleza, como é que vai ficar então? Aonde tem x eu vou substituir por tudo isso. Então vai ficar 3, que multiplica 1 menos 2y, menos 2y igual a 11. Então faço a distributiva. Então vai ficar 3 menos 6y menos 2y igual a 11. Aqui vai ficar menos 8y igual a 11. Passo esse 3 para o outro lado, menos 3. Então, menos 8y é igual a 11 menos 3, 8. Então, quer dizer que y vai ser menos 1, como a gente já tinha obtido anteriormente. Agora, já tenho o valor do y, é só eu voltar aqui onde eu isolei x e substituir o y. Então, o que eu tinha? Que x era igual a 1 menos 2y. Substituo o y, tem que x é igual a 1 menos 2 vezes menos 1. Beleza, então x vai ser igual a 1 mais 2, então x igual a 3. Então, obtivemos aí a mesma solução, né? Solução, nosso par ordenado, 3i menos 1. Tá? Então, qualquer uma das maneiras de resolver tem que chegar sempre no mesmo resultado. Vamos seguir resolvendo aqui. Vamos resolver por adição. Vamos pegar o exemplo B. Aqui, eu tenho y com o sinal oposto, mas a quantidade de y aqui na primeira equação é diferente da quantidade de y na segunda. Então, a quantidade de x se mantém a mesma, eu tenho duas possibilidades. Ou eu multiplico a primeira equação por 2, e aí obtenho a mesma quantidade de y aqui, ou eu multiplico uma das equações por menos 1 e elimino o x. Eu vou multiplicar a primeira equação por 2, mas vocês podem tanto multiplicar por 2 quanto multiplicar por menos 1. Então, a nova equação vai ficar como? Novo sistema, né? 2x menos 2y igual a 2. X mais 2y igual a 0. E aí eu vou fazer adição, tá? Eu vou somar. Claro, se eu quisesse fazer por substituição, era simplesmente isolar o x e substituir na outra, né? Dá na mesma coisa. Então, adiciono as duas, fico com 3x, o y vai embora, igual a 2. Isolando o valor de x, eu tenho 3x igual para cá, né? Igual a 2, então x vai ser igual a 2 terços, certo? Agora, pego o valor do x e substituo em uma das duas, né? Tanto pode ser no primeiro quanto no segundo sistema. Vou substituir aqui no primeiro. X menos y igual a 1. O x eu já sei que é 2 terços, então vou colocar aqui o valor dele. 2 terços menos y igual a 1. Isolo o y, então vai ficar menos y igual a 1 menos 2 terços.
Faço MMC aqui, menos y vai ser igual a 3 menos 2 sobre 3. Então, menos y é igual a 1/3, ou seja, y é igual a menos 1/3, né? Multiplico aqui por menos 1 para mudar o sinal de lado. Logo, a solução para o nosso sistema é uma solução única também, é o 2/3, eu paro a ordenada, 2/3 e menos 1/3. Nos dois primeiros casos, né, da letra A e da letra B, o sistema ele é dito possível e determinado, ou seja, existe uma solução e essa solução ela é única, né? Então, por isso, possível e determinado. Eu consigo determinar exatamente quem é x e quem é y, tá? Nesses dois casos aqui. Vamos ver agora, então, o exemplo da letra C. Eu tenho aqui x mais y igual a 5, 3x mais 3y igual a 15. Bem, para eliminar uma das variáveis, eu posso simplesmente multiplicar por menos 3, né? Porque tanto o x quanto o y estão multiplicados por menos 3. Ou eu posso dividir essa aqui por 3 também, tanto faz. Vamos multiplicar a primeira por menos 3. Vamos multiplicar essa aqui por menos 3. Então, como é que vai ficar no sistema? Menos 3x menos 3y igual a menos 15. 3x mais 3y igual a 15. Veja que eu vou somar agora. Ó, aqui vai dar 0. Somei aqui, deu 0 também. E depois da igualdade também deu 0. Então, eu cheguei na seguinte relação, né? 0 igual a 0. O que isso quer dizer? Quando eu tenho 0 igual a 0, quer dizer que as duas equações são múltiplas uma da outra, ou seja, elas representam a mesma reta, vamos dizer assim, né? São a mesma equação, ou seja, a única equação que nos interessa pode ser uma das duas, né? Pode ser só a primeira. E aí, nesse caso, a gente vai ter infinitas soluções. E aí, como é que eu sei construir a solução para este meu sistema? Como elas são múltiplas, qualquer solução da primeira também é solução da segunda. E aí eu tenho dessa forma, x mais y igual a 5, implica que y é 5 menos x, né? Passo o x para o outro lado. Né? Então fica assim, a solução, né? Todos os pares ordenados pertencentes a R2, né? Então ao plano, tal que y é igual a 5 menos x, com x pertencente aos reais, né? Se a gente olhar para isso aqui é a equação de uma reta, né? Então quer dizer que nesse caso da letra C, eu tenho infinitas soluções. Isso aqui implica em infinitas soluções. Tá? Porque para cada valor de x, eu tenho um novo valor de y. E aí um novo par ordenado. Então, sempre que eu tiver equações aqui no sistema que são múltiplas, né? Que nem esse caso, aí eu chego na adição em 0 igual a 0, ou mesmo na substituição, quando eu substituir ali, eu vou chegar em 0 igual a 0, eu tenho infinitas soluções. Isso me indica infinitas soluções, porque elas representam a mesma reta lá no plano real, no plano cartesiano, tá? O R2. Então, esse sistema ele é dito possível, mas indeterminado, porque eu não consigo determinar uma única solução para ele, certo? Então, por isso ele possui infinitas soluções. Vamos ver o exemplo da letra D. 3x menos 2y igual a 1, 6x menos 4y igual a 7. Muito bem. Eu já sei que essa equação, analisando aqui pelos coeficientes, né? Essa aqui de baixo é o dobro daquela de cima, né? Então, eu só preciso multiplicar a de cima por menos 2, e aí eu tenho exatamente os coeficientes da de baixo. Então, vai ficar assim, ó, menos 6 mais 4y igual a menos 2. 6x menos 4y igual a 7. Então, vamos somar. Somando as duas, eu tenho 0 aqui, 0 igual a 5. 0 igual a 5, isso aqui é impossível, né? De acontecer. E o mesmo vale para o sistema. Esse sistema ele é
impossível. Por quê? Porque se a gente olhar as equações do sistema, elas são iguais, ó, 3x menos 2y aqui é o dobro da de cima. Só que o coeficiente, o termo independente aqui, o b, ele não acompanha o produto, o dobro aqui na segunda equação, né, que está 7. Quer dizer que são duas retas que são paralelas, não tem uma intersecção entre elas. Por isso que esse sistema ele é impossível, tá? Não existe, ele não possui solução, tá? E com esses exemplos a gente viu todas as possibilidades de solução para um sistema linear 2x2 e para um sistema linear qualquer, tá? Então, o sistema linear 2x2 ele pode ser de duas formas, né? Ele pode possuir ou não possuir solução. Se ele possui solução, ele é dito possível ou solúvel, né? Possui solução, e aí determinado quando existe uma única solução ou indeterminado quando possui infinitas soluções, né? Que são os dois exemplos que a gente viu anteriormente ali, o A e o B, depois a letra C, que era indeterminada, que possuía infinitas soluções. E aqueles que são impossíveis, que não possuem soluções, que foi o último da letra D, certo? Depois eu vou deixar mais exercícios para vocês treinarem isso aqui, isso que é bem importante, tá? E aí quando a gente analisa caso a caso, né, a gente está falando geometricamente, se possui uma única solução, são duas retas que têm uma intersecção. Vamos olhar isso aí no GeoGebra. X mais 2y igual a 1 e 3x menos 2y igual a 11. Então, tem as duas retas aqui e analisem. O ponto de intersecção é exatamente o ponto que a gente achou da nossa solução. É o 3 e o menos 1. Né? Então, exatamente aqui ocorre a intersecção, que é a solução do sistema de equações dada por essas duas equações aqui. Ok? Agora, vamos olhar o exemplo do item C. Então, a gente já viu que quando a gente tem intersecção, quer dizer que ela tem solução. Vamos olhar esses dois. Ó. A primeira equação, x mais y igual a 5, e depois 3x mais 3y igual a 15. O que aconteceu? Se a gente olhar aqui, ela está uma sobre a outra. Por quê? Porque são a mesma equação, certo? Representam a mesma reta. Então, uma está em cima da outra. Se eu apagar lá, coloco aqui essa, apago ela, coloco a outra. É a mesma reta, tá? Então, por isso que a gente tem infinitas soluções para duas equações que são múltiplas uma da outra, ok? E vamos ver então o último exemplo, quando a gente não tem solução, que é o exemplo da letra D, tá? Então, 3x menos 2y igual a 1, 6x menos 4y igual a 7. Então, vamos voltar aqui. 3x menos 2y igual a 1. Então, a primeira equação. E 6x menos 4y igual a 7. Ó, o gráfico das duas equações, vamos colocar isso aqui em vermelho. Ó. O gráfico dessas duas equações aqui, elas são paralelas, elas não têm um ponto de intersecção. Ou seja, não possuem uma solução, né? Não há pontos em comum a elas. Então, por isso que ela é um sistema impossível, né? Não possui nenhuma solução. Então, aí a representação geométrica desses tipos de sistema.